educação escolar indígena, ela é fruto de um movimento de lideranças, de professores, de ativistas, de pessoas que apoiaram o movimento indígena na época da redemocratização do Brasil. E ele nasce com o intuito de superar uma tendência integracionista que havia até então. E aí nasce essa dicotomia entre educação escolar indígena e a educação indígena. O que seria a educação indígena? A educação indígena, ela trata-se dos saberes que são repassados, que são transmitidos de gerações a gerações na comunidade, entre os povos indígenas. E a educação escolar indígena são esses saberes que são levados para a sala de aula de forma sistemática. Então, esses saberes que são transmitidos no seio da família são levados para dentro da escola. As políticas educacionais indígenas, elas surgiram para fazer com que isso fosse normatizado de forma legal. Então, essas políticas educacionais indígenas que nasceram lá atrás, com os movimentos que foram iniciados entre os anos de 1970 e 1980 e corroboraram para a formulação da Constituição Federal de 1988, ela traz esse viés de superar a corrente integracionista e trazer uma valorização da pluralidade cultural. Como é que é aquela música que a gente sempre canta, que é uma música do nosso povo, que é indígena? Como é que é? Se chama ela? Potiguara. Vamos cantar ela? Vamos. Como é que canta? Sou potiguara, nessa terra de Tupã, tem um guarará, uma enxexel, pássaros do céu, quem me deu foi eu sou potiguara. Muito bem! O trabalho do serviço social na educação básica, né, ele se desenvolve a partir da necessidade de produzir o acesso à permanência do aluno, né, do usuário da política de educação, às instituições de educação. Mas a gente percebe que há necessidade de envolver outros direitos para esses usuários, especificamente quando a gente trata da cultura, quando a gente trata do povo indígena e principalmente, especificamente aqui, do povo potiguara. Então, a gente percebe todo esse debate da educação escolar indígena como um debate necessário para produzir, de fato, o direito à cultura. Então, o aluno que cresce dentro de uma escola indígena, vivenciando a cultura, construindo o saber, tanto pedagógico como ancestral, ele tem esse direito à cultura. Esse acesso à sua cultura, a forma de fazer não lhe é negado. E a gente percebe, né, que historicamente a gente tinha esse direito negado, de conhecer a nossa cultura, de trabalhar a cultura na sala de aula. E a partir do momento que a educação escolar indígena ela entra em vigência, em vigor, ela começa a trazer esse espaço plural. E quando a gente traz o serviço social para uma política educacional voltada para os povos indígenas, como a escola indígena, né, a política educacional escolar indígena, a gente começa a ampliar a nossa questão de direitos para trazer o objetivo da cultura, né, de facilitar o acesso à cultura. É muito importante que o indivíduo ele cresça tendo esse acesso, ele cresça tendo esse envolvimento e trazer isso para a sala de aula, trazer essa questão não só pedagógica, esse envolvimento da ancestralidade, do conhecimento ancestral para a sala de aula proporciona, né, ao aluno esse direito de vivenciar a cultura dele. Nós passamos por tempos em que nós não temos o direito de expressar, né, os nossos valores, de fato, quem somos enquanto indígenas. Esse processo tem resgatado o nosso direito, né, enquanto ser cultural, né, enquanto participante, enquanto formador de uma essência cultural. E é por isso que a gente trabalha com essa questão de fortalecimento da educação escolar indígena como direito do usuário. Enquanto gestão, o papel da escola é enfatizar a preservação e o fortalecimento da identidade cultural, podendo empoderar os alunos, oferecendo oportunidades para um futuro melhor. Fazer parte da gestão escolar tem sido uma experiência muito gratificante para mim, uma vez que, enquanto gestão, nós podemos contribuir diretamente para o fortalecimento da identidade indígena dos nossos alunos, né?
E para isso nós buscamos sempre incentivar e orientar os professores a levarem para dentro da sala de aula as práticas vivenciadas pela comunidade, com o intuito de promover uma educação respeitosa, uma educação enriquecedora e que leve os nossos alunos a se tornarem indivíduos capazes de atuar tanto dentro da sua comunidade como na sociedade de forma geral. Esses conhecimentos tradicionais, eles são repassados cotidianamente na sala de aula, né? Através de projetos, ou quando a gente traz um ancião para falar sobre algum acontecimento da aldeia. É passado quando o projeto de arte e cultura, a gente trabalha na escola, e aí tem as oficinas de artesanato, oficina de fitoterápicos, né, que são a medicina tradicional do povo indígena, do nosso povo potiguara. Muitas das vezes a gente traz essa vivência de outra escola, de uma outra comunidade, e aí cada comunidade tem uma história, né, uma vivência diferente, e aí essa troca de saberes entre uma comunidade e outra. A gente vai estar semeando uma sementezinha, e essa sementezinha ela vai brotar, e elas serão a futura geração. São eles que vão repetir novamente esse conhecimento tradicional e a nossa cultura continua viva. Fazendo um comparativo no período que eu estudava, né, que eu estudei aqui na escola, assim, a gente via um pouquinho, né, mas não tinha tanto essa valorização e essa busca por inserir a cultura, por você se auto-identificar como indígena, como você tem uma cultura viva, mas que, fazendo comparativo como anteriormente e hoje, está muito voltado, é tanto que nas escolas a gente tem essa resistência, sim, tem. Mas hoje, se a gente for comparar com o anterior, está bem melhor. Levando para o ensino médio, hoje os alunos eles já se auto-identificam, porque lá na base, lá no ensino fundamental, eles já estão levando, e quando chega lá no fundamental, isso já está mais enraizado. É tanto que eles já se pintam, já se caracteriza. Quando chega na universidade, ele já se auto-identifica, já sabe que é preciso mostrar a sua cultura, a sua identidade. Enquanto professor indígena, nós tentamos adaptar o currículo para que esse conhecimento ele seja partilhado da melhor maneira possível. E fazendo com que os nossos alunos eles consigam esse desenvolvimento de forma integral. Então, eu, quanto profissional de educação física, nós tentamos instigar os nossos alunos de várias formas. E buscamos atividades como práticas modernas, né? E aí a gente tenta adaptar com a realidade da nossa comunidade, com a realidade da nossa escola, que nós não temos tanto recurso, e aí a gente vai, em muitos casos, até mesmo produzindo esses materiais que são trabalhados na sala de aula e até mesmo fora. Nós fazemos e instigamos os alunos a ter esse contato, né, com a natureza, ter essa conexão de uma forma ampla. E não poderia ficar de fora também os jogos tradicionais, que são corrida de tora, arco e flecha, cabo de guerra, dentre outras, né, como futebol. A nossa realidade é essa, que nós tentamos sempre adaptar, né, fazendo com que todos possam se envolver e que haja esse desenvolvimento por parte deles. Então, o nosso intuito é fazer com que a nossa comunidade seja exemplo tanto de cultura quanto de prática esportiva. Então, apesar dos inúmeros avanços que tivemos já na educação escolar indígena, ainda é necessário dizer que inúmeros outros avanços precisam ainda ser conquistados. Por exemplo, todo profissional de educação, o professor, a equipe pedagógica, os alunos também precisam ter acesso à tecnologia de informação e comunicação dentro da escola. Os professores, para terem aulas cada vez mais efetivas com a utilização dessas novas tecnologias, os alunos para terem acesso a esse mundo com toda a informação e todo o conhecimento que está disponível na internet. E tudo isso também deve estar alinhado a um ambiente escolar estruturalmente preparado para essas novas tecnologias. Então é necessário que nós, enquanto indígenas, enquanto professores, enquanto
membros da educação, lutemos também por essa e outras pautas para continuarmos avançando a nossa educação. Para nós, indígena potiguara, né, no qual eu pertenço, é preciso estar sempre evidenciando e fortalecendo o nosso lugar enquanto identidade, enquanto ancestralidade. E para mim, enquanto arte educador indígena, né, artista, o toré é um ponto crucial para que os nossos adolescentes, as nossas crianças possam estar ligados, né, a esse elo que é a cultura, que é a ancestralidade, que é a religião, que é o sagrado. E esse ponto, né, de simbolismo, de fortalecimento, nos faz estar sempre ligados a essa força que nos une, que é o toré. E trabalhar, né, na escola com o toré, trazendo esse fortalecimento a cada dia para os nossos estudantes e para o meu trabalho enquanto professor indígena, faz com que seja um elo de fortalecimento. Essa manifestação na escola, ela pode fazer com que nossos alunos possam pensar mais além, possam lutar, sabendo lutar, evidenciar isso na fala, saber reivindicar o seu lugar enquanto indígena, enquanto militante, enquanto força mesmo nesse lugar. Então, trazer esses temas, né, essa ancestralidade para a escola, a dança do toré, faz com que nossos alunos eles se sintam mais fortalecidos e possam ter esse lugar de fala com mais precisão, porque a escola é esse lugar onde a educação, ela faz essa ligação da educação e a educação escolar indígena, né? A educação indígena tem um poder e a educação escolar indígena faz com que essa ligação fortaleça esses lugares e esses impactos sejam mais evidenciados nos nossos alunos. Eu sou professora já na escola indígena há 10 anos. Eu entrei na escola Pedro Máximo de Lima como professora de língua portuguesa. Mas a minha disciplina de língua portuguesa, eu trabalho tanto a educação indígena, né? Eu trabalho a musicalidade, as letras da música. Aí sempre em datas comemorativas, sempre eu tive as ideias de trabalhar com o teatro e a dança. Aí foi uma forma também de incentivar os alunos a participarem mais das aulas, melhorarem o desempenho nas atividades, ter um desempenho melhor nas notas. Aí surgiu, em cada data comemorativa, sempre eu fazia uma dança, um teatro específico. Aí em Dia dos Pais, Dia das Mães, e como é uma escola indígena, temos semanas culturais. E nessas semanas culturais, sempre a gente fazia oficinas. E sempre eu, como sempre me identifiquei com a dança, sempre fazia oficinas de dança e teatro com os alunos. Aí a partir daí surgiu o grupo Juventude Potiguara, que hoje é um fenômeno, assim, participa de vários lugares, recebe vários convites para apresentar a nossa cultura através do teatro e da dança. Oreru, embarque petecoa, e moete pira mundeira do ico. To u endereino, to emonhaga endere motara ibi, embarque pene monhanga yabe. Orere mi uara yambenduara, eme engi koriorebi, endeniron rega ipava reseorebi. Orere come muassara surpreendeniron yabe. Ore mu aru kaume e pé tentação pupé. Ore psironte peba iaiba sui amesu. A gente nasce, a gente vive, a gente morre. Mas nós provemos essa terra para sempre. Começaram a se conhecer a si mesmos, porque eles não conheciam, tinham vergonha de se pintar, de se trajar, de dançar um toré. Então, a partir do momento que o aluno ele tem uma visão de mundo sobre a sua identidade, suas origens, ele vai se autoconhecer e partilhar saberes e aprofundar seus conhecimentos ainda mais. Assim que eu vim trabalhar como professora da rede estadual, é em relação à questão do tupi, que atuei dentro da aldeia. E justamente fiz esse trabalho na aldeia Camurupim e Tramataia. Então, dos 14 professores que foram formados pelo professor Navarro, eu estava entre elas. Já vim nesse projeto de trabalhar com a revitalização da língua, né? Que é o tupi antigo, que hoje nós já
Temos um quantitativo muito grande de professores, mas na época apenas 14 professores conseguiram ter o diploma e ir para a sala de aula. Eu digo que trazer a nossa história à tona, fazendo reconhecimento, é uma forma de mostrarmos que estamos vivendo, de sermos aquilo que realmente foram tirados dos nossos antepassados. Eu acho muito importante porque aqui conseguimos aprender sobre a nossa cultura, sobre os nossos ancestrais, sobre os costumes, a língua mãe também. Praticamos como fazer esses tipos de artesanato, fazemos cocar, colar. Reviver a cultura, na questão de darmos ênfase àquilo que não é normal nas nossas práticas, né? Mas que, pelo menos, eu nasci e me criei dentro de uma área indígena. A questão desses costumes, da dança, da pesca e do artesanato, eu sempre tive e sempre valorizei. Então, aonde eu estivesse, eu sempre levava essa minha identidade.